programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, alunos e alunas do primeiro ano. Eu sou a professora Kelly e hoje estou aqui com vocês para uma aula de História. Parabéns para vocês que já acordaram, já participaram da aula da professora Ana Paula de Língua Portuguesa e agora vamos com História. Que bom poder contar com a participação de vocês aqui. E eu tenho certeza que teremos uma semana linda, cheia de aprendizados, com muitas coisas boas. Então, o meu agradecimento por você já estar aí esperando pela aula de História. Agradeço também a todos os responsáveis que nos acompanham, que têm colaborado aí ajudando as crianças nas tarefas, nas atividades, acompanhando as aulas, recebendo as aulas dos professores e professoras. E aos meus colegas professores e professoras, uma linda semana de muito trabalho, porque eu sei que a gente está trabalhando bastante, mas tenho certeza que a gente está fazendo a diferença nesse momento tão inusitado que a gente tem vivido, né? Então, linda semana, ótima aula para todos nós e comigo, a professora Viviane. Bom dia, turminha do primeiro ano. Preparados para a aula de História? Sim, acho que sim, viu, professora? A aula de Língua Portuguesa foi maravilhosa, eles participaram bastante. Bom dia, professores. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias. Boa aula. Obrigada. E hoje a gente vai continuar falando de família. Vocês lembram que semana passada a gente falou sobre a família, de como ela é composta, que ela é formada de pessoas mais velhas com pessoas mais jovens, que é o nosso primeiro espaço de convívio, onde a gente estabelece os nossos primeiros vínculos afetivos. Então, vamos para a habilidade do dia? Muito bem. Conhecer histórias da família e da escola e identificar o papel desempenhado por diferentes sujeitos em diferentes espaços. Então, como eu disse, nós vamos continuar falando da família e encontrando outros papéis dentro das famílias e como são formados os seus membros. É isso que a gente quer. E hoje a gente vai olhar para a sua história, você que está aí acompanhando a gente. Todo mundo já tem uma história. Apesar de vocês ainda terem pouca idade, perto do que eu tenho de idade, vocês já têm uma linda história e a gente vai falar sobre isso. Eu vou apresentar uma imagem para vocês e eu quero que vocês olhem para o porta-retratos que está nela. Observem aí o porta-retratos. Tá numa prateleira com livros, com outra imagem, mas eu quero que você perceba o porta-retratos, que tem uma fotografia aí. Será que vocês já conseguem identificar quem são as pessoas que estão aí nesse porta-retratos? Escrevam, pede ajuda do responsável que tá, coloca aí pra gente. Quem vocês conseguem identificar aí nessa foto que está no porta-retratos? A Heloísa falou que é a foto de uma família. De uma família? Heloísa, Yasmin e a Joana. Tá, e quem são os membros dessa família? Será que eles conseguem? Pai, mãe e avô João Vitor. Pai, mãe e avô. Ah, então vamos lá. A gente realmente tem a presença dos avós. E também temos a presença do pai e da mãe. E temos uma criança. Vamos pensar um pouquinho. Vocês conseguem identificar os avós de vocês na família? Acho que sim, né? Que são as pessoas mais velhas ali da família de vocês. E depois a gente tem os adultos, que são representados ali pelo pai e pela mãe, certo? E além disso, a gente tem a criança, que pode ser você. Então, ó, a gente tem as figuras do avô e da avó, temos a mãe e o pai e temos uma criança. Lembram que eu falei para vocês que nenhuma família é igual à outra? Talvez a sua família não seja igual ao do porta-retrato. Isso não tem nenhum problema. Nenhum. Cada família é única. A gente já conversou sobre isso, certo? Agora,
Lembra que eu falei que a gente vai falar sobre a história de cada um de vocês? Eu vou apresentar, então, duas imagens que falam sobre o nascimento. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Aproveitar, professora Kelly, agradecer o carinho das professoras, tá? Todas falando bom dia pra gente. Ai, que bom. Bom dia para todos nós, né, que acordamos para começar mais uma semana de muito trabalho com os nossos pequenos, né? E vocês não sabem o quanto esse carinho de vocês é importante nessa jornada. Então a gente tenta também transmitir carinho para vocês e recebe. E aí isso vai deixando a nossa aula mais gostosa e a gente vai acreditando cada vez mais que a gente está conseguindo fazer a diferença. Então, observem aí as duas imagens. Elas falam do nascimento. Quero que vocês observem. E aí comecem a perceber sobre o nascimento de vocês. Se tem aí alguma foto, algum registro de como foi o nascimento de vocês. Às vezes um vídeo, alguma coisa. Vocês conseguem perceber? Se conseguem, coloque aí para mim. Sim. Vamos ver. Não. Eles ainda estão falando da foto, agora sim. Vitória, Luiz, Mateus, Samuel, todos falando que sim. Então, essas duas imagens representam o nascimento. É quando um novo membro chega a uma família. Lembra que eu contei lá que a minha família era minha mãe e meu pai e depois eu cheguei nessa família? Porque os dois já eram uma família. E aí a gente tem duas formas de nascer numa família. A primeira, biológica. A mamãe engravida, né, fica com aquele barrigão e a criança nasce num parto, que às vezes pode ser uma cesárea, um parto normal. E a gente também nasce na família pelo coração. Tem membros da família que que chegam à família pelo coração, pelo amor, que a gente fala que são que é a adoção. Então, um membro nasce na família ou biologicamente ou nasce quando há uma escolha do coração. E aí, esse novo membro se torna um filho para essa família. Então, a gente tem a chegada de um novo membro nessa família. E isso é muito importante, né, professora? Sim. O Rafael está falando que ele tem um primo que é um primo do coração, que ele chegou na família pelo coração. Exatamente. E isso, então, a gente vê a formação das famílias desta forma. A família pode ser ou de laços sanguíneos, que a gente fala que é por filiação, ou as famílias podem ser constituídas por adoção. E elas são famílias. Lembrem-se disso. Cada família é única, cada família tem o seu jeito, cada família tem uma quantidade diferente de membros. E eu acredito que vocês lembram disso da aula passada, certo, professora Viviane? Muito bem. E aí, agora vocês me disseram que vocês têm fotos, registros de quando vocês nasceram. Mas vocês sabem a história do nascimento de vocês? Vocês sabem o que aconteceu no dia em que vocês nasceram? O que estava acontecendo no mundo? Já perguntaram, né, para os pais, né? Como eu nasci, o que estava acontecendo, como foi meu nascimento? Como Já foi perguntaram? meu nascimento? Vocês acham que tem alguém? Porque vocês lembram do dia que vocês nasceram? Do dia exato que vocês nasceram? A Rafaela tá falando que sabe, que ela nasceu no ano da Copa. Olha que bacana, Rafaela. Que informação legal. Então você sabe que você nasceu no ano da Copa. Mas de que Copa? Porque tem Copas a cada 4 anos. Ela falou que foi em 2014, 2018, né? Então, é legal você também trazer a informação de que Copa você nasceu, né? Porque tem gente que nasceu na Copa de 1970. Olha lá, 2014. Estão falando que nasceram na Copa de 2014. Olha lá. Que bom. Então, eu vou contar bem rapidinho a história do ano em que eu nasci. Eu nasci, aí eu já vou revelar a minha idade. Eu nasci em 1976. E quem me conta essa história é a minha avó materna. Na época que a minha mãe estava grávida, diferente de vocês que são menores, não tinha acesso à ultrassonografia, né? Que dava para a família já saber, né? Se era menino, se é menina, se está tudo bem. Na época que minha mãe ficou grávida, isso não existia. Isso denota que eu sou muito velha, né, professora? Só um momentinho, professora. O Neymar disse que nasceu durante uma viagem. Olha que bacana! Durante uma viagem. Muito bem. E aí, nessa época, fazia muito sucesso o rei do futebol, né? O Pelé.
que eu acho que vocês devem também já ter contato com a história dele e da importância dele para o esporte aqui no Brasil. Muito bem, meu pai já tinha escolhido 2 nomes, Bárbara e Alain, porque a gente só sabia se a criança ia ser menino ou menina na hora ali do parto, né, na maternidade. Mas então a família já escolhia 2 nomes. Só que um pouquinho antes de eu nascer, nasceu a filha do Pelé. E minha avó se encantou pelo nome que ele deu para a filha. E ficou ali conversando com meu pai. E tanto que fez uma aposta. Olha, o meu nome surgiu de uma aposta entre a minha avó materna e o meu pai. A minha avó disse que se nascesse primeiro uma menina na família, ela que colocaria o nome. Muito bem, o que aconteceu? Eu nasci e eu recebi o nome da filha do Pelé, que naquela época virou assim a sensação do momento. E aí eu passei a chamar Kelly Cristina. Tem o mesmo nome da filha do Pelé. E a maioria das meninas que nasceram naquele ano receberam esse mesmo nome. Isso pode ter acontecido com você. Às vezes um personagem de novela, às vezes alguém que ficou famoso, né? Um jogador de futebol. Jogador de futebol. Eu acho bacana vocês começarem a perguntar isso. E para terminar essa história, ainda tem mais uma coisa. Minha avó ficou tão feliz que quebrou o dedinho do pé, vibrando de felicidade por ter conseguido colocar meu nome. Vejam só. Então, que tal vocês começarem a pensar nessas histórias e perguntar para as pessoas mais velhas como foi o ano que você nasceu, a escolha do seu nome, certo? Já tem bastante gente se manifestando, professor. O Fábio diz que o nome dele é Fábio, em homenagem ao pai dele, que também chama Fábio. Isso, a gente também tem esses nomes dessa relação. Então, agora, a gente vai pensar. Tem um documento que também conta muito da nossa história e que vocês têm acesso, porque todos nós temos esse documento. A gente vai olhar com ele com esse carinho para descobrir um pouco da nossa história. A Maria Cecília diz que chama Maria Cecília em homenagem às 2 avós, Maria e Cecília. Aí ficou Maria Cecília. Olha, então, vocês já pegaram aí a importância dessa questão dessa aula de história. E viu como a gente está conhecendo a nossa história? Às vezes a gente deixa passar batido algumas coisas. E é tão importante porque isso faz da gente o que a gente é. Porque é essa a função da história. Vamos lá, então? Este documento aí que vai aparecer na tela para vocês. Muito bem, acho que todo mundo tem esse documento aí, né? Todo mundo, professora Kelly, trazendo um pouquinho da história do nome, da escolha do nome, tá bom? Que bom, Depois a gente vai ler tudo, né, professora? A gente lê tudo, a gente promete. Quando terminar a aula, a gente vai ler todos. Ah, muito bem. Esse documento, acho que todo mundo tem aí em casa, né? Coloquem aí para mim. Vocês têm esse documento em casa? É a certidão de nascimento. Então, ela conta da nossa chegada a essa família, a esse mundo, para fazer parte dessa sociedade. Muito bem, eu vou agora falar para vocês tudo o que tem nesse documento e como ele é importante para contar a nossa história. Ele traz fatos ali que são importantíssimos e que às vezes a gente deixa guardadinho ali e nem pergunta para o adulto. Ou quando se não pega para preencher alguma coisa, principalmente quando vai fazer matrícula na escola, né? Precisa. A primeira coisa que a gente pede. Para tirar o RG, né? Os outros certidão documentos. De nascimento, tá bom? Essa certidão é uma certidão fictícia, tá? Por isso que todos os dados estão aí revelados, não é de uma pessoa, então é só para estudo mesmo, tudo bem? Então vamos lá. Então, a gente tem aqui dados que são importantes, lembrando, a minha certidão de nascimento, por exemplo, não tem essa parte de cima, esse cabeçalho aqui, tá? Aí sempre vai ter na certidão o nome, o seu nome. Nesse caso, a gente tem aqui o nosso personagem é Max ou Filho. Chique, né? O nome, né? Max. E olha que a gente percebe uma coisa importante, a palavra filho, né? Isso é bem bacana. Então nos faz arremeter, né? Que pode ter sido uma homenagem ao... Assim como o Fábio falou pra gente, que ele homenageou o pai. Ótimo.
Agora, o que aparece nesse documento? A gente tem a data de nascimento por extenso. A data de nascimento por extenso. No caso aqui, a gente tem ali 29 de julho de 1911. O nosso personagem nasceu há muito tempo. E além da data por extenso, a gente tem o dia, o mês e o ano que vocês aprenderam com a professora Viviane, a data 29/7/1911. Olha quanta informação a gente já tem. A gente já tem o nome que a gente recebeu, a gente tem o dia que nasceu, né? E o ano, dia, mês e ano. E além disso, traz a hora que a gente nasceu. Então eu sei se eu nasci de manhã, de tarde, de noite, né? Se eu atrapalhei o sono da minha mãe, se eu nasci de madrugada. No caso do nosso personagem, ele nasceu às 7h30, certo? 7h30, que foi no período da manhã. Além disso, o nosso personagem nasceu na cidade de Rio Negro, no Paraná. Então, percebam que na nossa certidão tem o lugar, a cidade onde a gente nasceu e também tem o estado onde nascemos, né? Então, Rio Negro, Paraná. E aí a gente repete aqui e aí fala local de nascimento. Olha que bacana. O Max, que é o nosso personagem, ele nasceu na casa dele, na residência. Tem crianças que nascem realmente em casa. Muitas crianças nascem no carro, né? Exatamente, Na ambulância, em deslocamento. É muito legal você saber sobre essa história. E isso fica registrado na sua certidão. Hoje, normalmente, as crianças nascem na maternidade e em hospitais. Mas ainda há crianças que nascem nas residências. A professora Maria Cláudia disse que nasceu no povoado. Olha que legal. Ela nasceu no pequeno povoado. Muito bem. E aí traz outra informação. O sexo masculino ou feminino. Também é registrado aí na nossa certidão de nascimento. E a gente já está chegando àquela questão lá do porta-retratos. Tem a filiação. O pai era o Max Wolff. E a mãe, a Eutelvina Pacheco Wolff. Olha que bacana. A gente tem ali o nome dos pais por conta da filiação. Lembra que eu contei para vocês a respeito disso? Que a gente herda essa coisa da família pela filiação. E aí a gente tem o nome dos pais ali na nossa certidão de nascimento. E abaixo do nome, neste modelo de certidão, porque é que nem eu disse, a minha é bem diferente dessa. A gente tem o nome dos avós paternos, que são os avós que a gente fala do lado do pai, e a gente tem os avós maternos, que são os avós do lado da mãe. Que aí no caso do nosso personagem é o João e a Ana Wolff, os paternos. E olha, os maternos também, o vovô João Pacheco dos Santos Lima e a vovó Francisca de Souza. Olha quantos elementos a gente tem na nossa certidão de nascimento. É o nosso primeiro registro civil e é tão importante para contar a nossa história. Então eu faço um convite, depois aí numa horinha, pede para sua família mostrar a sua certidão de nascimento, converse um pouquinho sobre ela, você vai ver o quanto de história surge só nesse bate-papo. A professora Lindalva está falando que as crianças que nascem em casa, o parto é feito por uma parteira. Exatamente, e aí a gente tem a questão de cada profissão em cada época. A figura das parteiras são muito importantes e ainda em muitos lugares é essa pessoa que ajuda as mamães a terem os filhos, certo? Rafael, acho que é lá da sua cidade, professora. Rafael José. Rafael José é da sua cidade. E que bom. E pelo que eu vi ali, ele colocou até o nome do hospital onde ele nasceu. Rafael José. O hospital, essas coisas são muito importantes para a cultura que a gente vai... a herança cultural que a gente traz, né?
é muito importante. Então, lembrem-se de conversar com os adultos aí que estão perto de vocês, para vocês saberem da história, a sua história de vida. Bem bacana. Certo, professora? Sim. A gente conversou muito aí sobre essa questão da certidão, o quanto ela é importante na construção da nossa história. Agora, a gente percebeu o quanto os avós são importantes. A minha avó já me deixou uma herança cultural muito importante, que foi o meu nome. E saber disso é muito legal. E aí a gente vai fazer agora a nossa árvore genealógica. Olha que bacana. A gente já conversou lá, vocês conseguiram identificar na família os avós, os adultos, você. A gente já conversou sobre a certidão e agora a gente vai conversar sobre essa árvore com esse nome enorme. Mas essa árvore, ela conta um pouquinho da nossa história. Vou pedir para deixar aí na tela cheia, para que vocês tenham a oportunidade de tirar um print, uma foto, ou faz um esboço e nós vamos preenchê-la. Tudo bem? Olha aí, tá? É a nossa árvore genealógica. Olha, teve uma mamãe que contou que fez fertilização in vitro. Isso. Olha que bacana, Igor. Ai, o Igor. Ai, a Pro tá falando que já deu para os alunos. Tá? Ótimo. Agora, vamos lá. Vocês perceberam aí que tem um lugarzinho para cada pessoa. Eu vou colocar aonde eu estou nesta árvore, tudo bem? E eu acho que eu não vou conseguir, mas a gente vai conversando. Não há nenhuma questão que a gente não vai resolvendo. Então, vamos lá. Aqui nessa primeira aqui sozinha aqui, ó, vou colocar meu nome, Kelly. E vocês já sabem a história do meu nome. Vamos ver? Hoje a gente vai sem caneta. Professoras, vocês dizem que essa lousa é sonho de consumo, às vezes ela deixa a gente aqui, viu? Mas com a ajuda de vocês a gente... Vamos lá, turminha. Então, você vai colocar o seu nome. E eu colocaria o meu aqui. Então, sim, aqui no topo, nesse caso, sou eu. E aí, a gente já conversou e eu já trouxe os nomes dos meus pais para vocês naquela outra aula. Vou colocar o nome dos meus pais. Eu posso procurar lá na certidão, mas eu tenho certeza que vocês, turma do primeiro ano, estão fera. Rapidinho vão escrever o nome do papai e da mamãe ou daqueles responsáveis que são membros da sua família e responsáveis por você. Aqui eu escrevo o nome da minha mãe, Nice. E deste outro lado, eu escrevo o nome do meu pai, Antônio. Então, quer dizer que eu, Kelly, nasci, né? Lembra que a gente conversou de nascimento? O nascimento pode ser de laços sanguíneos ou dos laços do coração. Então, minha mãe, Nice, e meu pai, Antônio. E agora, ó, percebam que embaixo do nome da minha mãe, eu tenho 2 quadros para completar. Eu vou colocar o nome de quem ali? Será que eles sabem? Será que vocês sabem me dizer? Quais nomes vão ali abaixo dos nomes dos pais? Vamos ver. Quais os nomes? Dos meus avós. Sim, muito avós. Bem. Então, dos meus avós de parte de mãe é Dirce e Joel. Mãe, Dirce, minha avó Dirce e meu avô Joel. Do lado do meu pai, que é o meu pai Antônio, eu tenho minha avó Antônia, então por isso que meu pai recebeu o nome de Antônio, e meu avô Jonas. Olha que bacana. Vejam como é importante a figura das pessoas mais velhas na nossa família. Eles podem ser seus avós de filiação ou seus avós de coração. E eles deixam muitas coisas pra gente. Acho que nossa aula foi muito gostosa e já tá chegando ao final. Kelly, a participação, eu tô aqui encantada. Prometo que depois que a gente terminar, eu vou ler todas as histórias das crianças contando o horário que nasceu, por quem escolheu o nome, bastante história bonita, depois a gente vai ter bastante coisinha pra ler. E aí, por favor,
façam a avaliação da nossa aula. É muito importante, contem pra gente o que vocês estão sentindo aí do outro lado.